um excelente momento de aprendizado e passo a palavra para a doutora Alene Amaral. Seja muito bem-vinda mais uma vez, doutora Alene. Muito obrigada, quero agradecer aqui pelo convite em poder participar da quarta CIPAP de vocês, nessa semana interna de prevenção ao acidente de trabalho. É um tema tão importante que a gente precisa olhar para ele. Eu trabalhei nessa área durante 15 anos em empresas, fazendo ginástica laboral e com essa parte de saúde do trabalhador. Eu sou fisioterapeuta, osteopata, DO, tenho um consultório, trabalho nessa área há 18 anos. E fico muito feliz, né, em poder vir aqui trazer essa contribuição, mas no sentido de trazer reflexões, a gente olhar para esse que é tão importante. Então, vamos passar para o próximo. Para falar sobre um pouco da ergonomia. E o que é ergonomia? A ergonomia é a gente conseguir adaptar o trabalho às pessoas, a nós, para que a gente possa trabalhar de forma mais confortável possível, para que a gente possa evitar os adoecimentos, porque os números, eu trouxe um pouquinho aqui para vocês, só para ilustrar para vocês verem como os números estão alarmantes e estão crescentes, as pessoas estão cada vez mais adoecendo. E muitos desses adoecimentos estão relacionados às condições de trabalho. Por quê? Porque a maior parte do nosso dia, a gente passa trabalhando. Então, temos dado aí da Organização Mundial de Saúde que 80% das pessoas terão dor lombar ao longo da vida. 30% a 50% dos adultos sofrem com dor cervical anualmente. 50% a 90% dos trabalhadores têm sintoma de cansaço visual, essa fadiga nos olhos, né, devido a esse excesso de telas, esse trabalho no computador. Então, assim, são números muito altos. E esse número aqui também é bem crescente, 30% dos trabalhadores sofrem com burnout, ou seja, 3 em cada 10 pessoas estão com esgotamento físico e mental. E isso também relacionado ao trabalho. Então, o que é que a gente pode ver ou fazer, o que está ao nosso alcance, para que a gente não entre nesses números, para que a gente não seja mais um dessas estatísticas, né? Que é o que a gente não quer. A gente quer poder trabalhar de forma leve, sem tensões, da melhor forma possível, apesar da jornada de trabalho. Então, temos 3 grandes áreas aí que eu trouxe para que a gente possa tentar manejar elas da melhor forma possível para a gente ter o melhor aproveitamento, que é a má postura, o excesso de telas e o estresse. Que essas 3 causas aí são as principais que levam a todos esses adoecimentos aí que eu falei. Então, vamos lá, falar de cada uma delas. Pode passar. Então, a má postura. O que é que a gente pode fazer? Muito se falava, antigamente, em manter uma postura ideal. Olha, é importante 90 graus de cotovelo, 90 graus de tornozelo, você ficar com a coluna muito reta, muito apoiada. Isso já caiu por terra, certo? Assim, não existe uma postura ideal. Postura ideal para você ficar. Por quê? Porque nós não somos robôs. A máquina aqui é só o computador, que é ligado na tomada e funciona 24 horas por dia. Então, o que o nosso corpo gosta, como uma máquina de movimento, é mover-se. Então, a gente costuma dizer que a postura ideal é sempre a próxima. Então, é muito importante que a gente consiga mudar de posição. Lógico que tem algumas coisas, alguns critérios que é importante observar. Por exemplo, você manter o pescoço alinhado. Vamos dizer, essa cabeça lá na frente para olhar melhor a tela, ela é muito comum. Aí, o que é que ela causa? Causa muita tensão nessa musculatura aqui ao longo do dia. Então, se eu puder evitar esse excesso dessa cabeça lá na frente e lembrar de trazer para a cabeça ficar empilhada na coluna, eu vou desgastar menos essa musculatura do meu pescoço. E se eu puder deixar o corpo mais apoiado na cadeira, por exemplo, apoiar os pés, tudo isso são boas atitudes. Porém, não significa que eu tenho que ficar assim o tempo todo. Não significa que eu tenho que ficar com a coluna apoiada, com os pés apoiados no apoio o tempo todo. Porque mesmo sendo uma postura correta, entre aspas, no decorrer do dia ela também vai cansar. Ela também vai gerar seus desgastes. Então, eu posso manter os pés apoiados no apoio, até assim, porque as baixinhas, se ficar com os pés pendurados o dia todo, vai ter problema de circulação,
vai ter o pé inchado no fim do dia, vai ter os danos por causa disso, mas eu posso ficar alternando. Uma hora eu boto no apoio, uma hora eu dobro a perna, uma hora eu vou mais para frente, outra hora eu me recosto mais. Então, isso sim, ficar atento a essas mudanças é muito mais saudável do que ficar preocupado em ficar tipo um robozinho. Isso aí não é legal. É melhor ficar variando. Usar alguns suportes é bem interessante. Por exemplo, vocês trabalham muito digitando, né? Computador. E aí eu tenho essa borda dessa mesa, às vezes que ela é muito pontiaguda e ela fica limitando a circulação. E eu estou aqui digitando, eu preciso que esses dedos venham mais circulação sanguínea para que eu mobilize melhor essa mão. E eu tenho a borda da mesa que fica pressionando aqui. Então, dificulta a circulação sanguínea, chegar para o punho, para os dedos, dificulta essa condução neural, e aí eu vou ter mais probabilidade de ter tendinite, síndrome do túnel do carpo, esse tipo de coisa. Então, alguns suportes são interessantes usar, tipo aquele acolchoadozinho no mousepad, ou então na borda da mesa, para evitar esses desgastes. Né? Às vezes, um suporte na lombar, quem já tem histórico aí de dor, colocar uma almofadinha que deixa essa lombar mais apoiada, também é interessante. Como eu falei também, o suporte dos pés. Mas lembre-se, tudo isso, o mais importante é a mudança de posição, que é isso que o corpo gosta. Ele gosta dessa variação. Então, são coisas simples que você faz ao longo do dia, de forma consciente, mas que no final das contas geram um excelente resultado. Que é, ao invés de você chegar no seu lugar de trabalho de 7, 8 horas da manhã, como eu escuto muitos relatos, e só lembrar de levantar de 2 da tarde, aí realmente o corpo não vai gostar. Uma hora a conta vem. Se você senta e só levanta no fim, uma hora a conta vem. Então, você vai conscientemente prestar atenção e dizer, não, eu vou dar mais movimento ao meu corpo. O ideal é, a cada 50 minutos trabalhado, 10 minutos de descanso. Mas, muitas vezes, a gente não consegue o ideal. Então, que não seja 10 minutos de descanso, mas que seja pelo menos uma levantadinha, uma movimentada no corpo, uma esticada na coluna, uma mudança ali do momento. O corpo já responde positivamente a isso. Certo? Pode passar. Por quê? Essa história de trabalhar sentado, não sei se vocês já ouviram essa expressão, que trabalhar sentado é o novo fumar. Antigamente, teve uma época que todas as pessoas fumavam. Eu entrava na adolescência, já começava a fumar, né? Uma época antes, aí mais para trás. Eu já começava a fumar e fumaram durante muito tempo. E como se isso fosse legal, bacana, socialmente aceito, era moda. E ninguém pensava nas consequências disso futuramente. E as consequências vieram, né? Então, muitas pessoas com problemas respiratórios, com doenças pulmonares obstrutivas crônicas, enfim, os prejuízos desse fumar durante muito tempo veio. E aí, consequentemente a isso, as pessoas pararam de fumar, foram feitas várias campanhas, e realmente, hoje, dificilmente as pessoas fumam como fumavam antigamente. A não ser uma moda que teve aí do cigarro eletrônico, mas que já está passando. Mas existe esse paralelo com o novo fumar com o trabalhar sentado. É como se as pessoas não tivessem a consciência do quanto isso é prejudicial, do quanto isso vai acumular ao longo do tempo, só que é visto como algo, tudo bem, é o seu trabalho, não tem problema, não tem o que fazer, vamos dizer assim, e tem que trabalhar sentado, passar a maior parte do seu tempo só sentado. Só que já está sendo visto que isso tem, sim, prejuízos, tem problemas, a conta vai chegar, para muitos já está chegando, trazendo realmente prejuízos de saúde como um todo. Não só dor nas costas ou desgastes nas articulações do quadril, por exemplo, mas problemas circulatórios, problemas cardíacos, ansiedade, depressão, tudo isso relacionado só ao fato da pessoa trabalhar sentado. E além de trabalhar sentado, muitas vezes a gente vai sair do trabalho, aí vai se deslocar para casa. Aí vai como?
Sentado, né? Dirigindo o Uber, enfim. Sentado. Aí chega em casa, algum momento de lazer. Vai para a televisão, tela, e sentado também. Então, se você for ver, acaba que muitas horas do dia é sentado. Então, o que é que a gente pode fazer para tentar modificar isso aí, ou minimizar esses efeitos? Além de fazer uma atividade física, por exemplo, só que todos esses dados foram vistos aí de saúde, dos efeitos nocivos da saúde, do fato de trabalhar sentado. Mesmo a pessoa fazendo atividade física, fortalecendo a musculatura, não impede de ter os efeitos ruins de trabalhar sentado. Uma coisa não anula a outra. O que melhora essa pessoa trabalhar sentado, o que é que ela pode fazer para minimizar esses efeitos? É realmente as pausas, é as pequenas pausas, é levantar a cada 50 minutos e trabalhar. Então, assim, são coisas simples que todos podem fazer. Todos podem fazer, não é um dispositivo super moderno que tem que ser instalado para melhorar a condição do trabalho, não, são coisas simples, você passar a levantar, não ficar só sentado, para tentar realmente evitar esses efeitos a longo prazo, porque eles vêm. Outra coisa, a força do quadril, também ela está muito relacionada com a saúde e longevidade. Já foram feitos estudos aí mostrando que quanto mais independência você tiver em conseguir levantar e sentar sozinho, sem apoio, é um índice de saúde. Significa que mais saúde e longevidade você tem. Por exemplo, é até um teste que vocês podem fazer. Eu não sei se vocês estão em casa ou estão no trabalho, e se dá para fazer esse teste. Seria o quê? Sentar no chão e, a partir disso, você se levantar para a posição em pé, sem apoio nenhum das mãos. Nem apoiar no joelho, nem nas pernas, nem em lugar nenhum. Então, quem quiser fazer o teste aí, ver como é que tá, esse é um indicador de saúde. Se você consegue facilmente se levantar do chão para ficar em pé sem apoio, sua saúde está excelente. Significa que lá na frente você vai ter uma boa longevidade. Por quê? Porque você tem quadris fortes, porque você vai evitar fratura de quadril, que muitas vezes é o que deixa a pessoa dependente de outra pessoa para se locomover, enfim, com os efeitos aí na velhice que provoca até você não conseguir mais andar, inclusive até a morte. Ou seja, ter força no quadril é o que vai dizer se você está com saúde boa. Vamos agachar, né, gente? Fazer exercício de agachamento, de sentar, levantar e treinar. Se você fez o teste aí, viu que não está conseguindo, que não saiu do canto, então bota como treino. Eu vou conseguir. Isso aqui vai ter que melhorar. E você vai tentando. Até porque tudo a gente aprende. E sabe o que é mais interessante do corpo? Muitas vezes, mais interessante do que treinar força, vamos dizer assim, é dar ao corpo estratégias motoras diferentes. Por exemplo, Acho que sem querer você desligou o microfone, Aline. sério? Agora ou faz tempo? Não, foi agora. Foi. Agora? Foi. Quando foi falar sobre estratégias para o corpo, Isso. Aline. Eu acho que eu estava dizendo assim, que a estratégia de não é só fortalecer. Foi isso? Uma boa estratégia não é nem só fortalecimento, porque a pessoa vai pensar que é mais só força do quadril. Mas muitas vezes o que é mais interessante, que a gente trabalha muito com os pacientes no consultório, sabe o que é? É dar novas estratégias motoras para ele fazer o mesmo movimento. Por exemplo, talvez sentar no chão e levantar não é um movimento que você faz. Talvez se você não tenha filho pequeno para sentar no chão e brincar, você nunca faça esse movimento. E aí, você passar a fazer é interessante porque você ensina ao corpo novas formas de se movimentar. Aí também tem o teste de sentar e levantar da cadeira sem apoio dos braços. Sim, também tem, só da cadeira já é mais fácil, né? Do chão já é o nível mais difícil. E aí, você passar a fazer esse tipo de movimento que você não está habituado a fazer, é uma ótima forma, na cadeira eu consigo, é uma ótima forma de você
dar a esse corpo novas estratégias, dele recrutar musculaturas diferentes que ele não está acostumado. Porque o que acontece é isso, às vezes você só faz o mesmo tipo de movimento, o mesmo tipo de exercício, e ele só utiliza aqueles mesmos grupos musculares. E aí, às vezes, é por isso que vem as tendinites, as bursites, os desgastes do quadril. Por quê? Porque você só faz daquele mesmo jeitinho, passa o dia sentado, sobe escada, não sei o quê. Não usa grupos musculares diferentes. A partir do momento que você agacha, levanta, senta no chão, sobe numa perna só, roda na própria perna, você consegue dar ao corpo estratégias diferentes para ele usar essa musculatura do quadril, que eu tenho vários músculos no quadril. E aí, se eu consigo dar essa nova mobilidade a ele, ele responde super positivamente. Certo? Então, são pequenas coisas, são pequenos ajustes que, se a gente colocar no nosso dia a dia, a gente vai evitar muito adoecimento. E a gente não quer cair naquelas estatísticas lá do início, né? Ninguém quer. Então, vamos se conscientizar, introduzir no nosso dia a dia pequenas coisas, só que pequenas coisas que, na verdade, têm grandes resultados. Eu ia dar até um exemplo meu, que eu fui para, uma vez me chamaram para ir para o boliche. Faz tempo isso, eu nunca tinha ido no boliche. E aí eu fui. Cheguei lá, você pega com os dedos uma bola bem pesada, né? E fica arremessando. Arremessa, ótimo, jogo super divertido. Quando foi no outro dia, eu não conseguia pegar a escova para pentear meu cabelo. Tudo dolorido, muito. Aí eu, meu Deus, e eu nem percebi. Na hora estava tão bom, tão divertido, tão legal, que eu não percebi que aquilo estava sendo muito, muito pesado para o meu braço, para os meus dedos, enfim. Aí o pessoal se animou todo, vamos de novo para o boliche. Na semana seguinte eu disse, eita, eu até vou, mas espera aí, que agora eu não posso mais fazer desse jeito. E aí, jogando lá boliche, na segunda vez que eu fui, ninguém nem percebia o que eu estava fazendo. Entre uma jogada e outra, eu ficava lá, massageando o antebraço, dando uma puxadinha nos dedos, movimentando o punho, esticando aqui assim, para um lado, para o outro, e enquanto a outra pessoa jogava, e eu ia fazendo. Resultado, depois desse dia, depois desse jogo, no outro dia, nem parecia que eu tinha ido para o boliche, não senti absolutamente nada, não sobrecarregou as estruturas, nem os tendões, nem os músculos, nem nada. Então, fiquei super bem, com uma atitude simples, prestando atenção ao que estava incomodando, ao que estava sobrecarregando, fazendo pequenas massagens. Então, isso você pode trazer para o seu trabalho. Tá ali, às vezes está lendo, mas já está com o braço cansado, fica lendo e fica já massageando aqueles pontos que estão doloridos. Se você está ali durante o seu trabalho, mas já está sentindo que o pescoço não está legal, você já vai fazendo algumas manobras para liberar, para alongar, para mexer, para evitar que aquilo ali se agrave, para evitar que aquilo ali vire realmente um sintoma. E aí você, fazendo essas ações, essas estratégias, pequenas ações ao longo do dia, vai fazer uma grande diferença no final. Pode passar. Outra coisa que gera bastante adoecimento, esse cansaço visual, né, essa fadiga nos olhos, é o excesso de tela. E algumas estratégias que a gente pode fazer para tentar melhorar isso, tem a regra do 20, 20, 20, que é a cada 20 minutos olhando para a tela do computador, você fica 20 segundos olhando a distância. Ele diz a 20 pés, 6 metros, vamos dizer assim, no final da sala. Você está focando aqui no computador, aí o olho começa... Ou então você não precisa nem esperar ficar desconfortável. Aí você dá uma olhada lá longe e foca lá no fim da sala, pelo menos 20 segundos. E aí você muda esse foco para que você melhore essa fadiga e esse cansaço visual. Tem também os filtros de tela azul, que ajudam, né, a diminuir a negatividade dessa tela nos seus olhos, e fazer pequenos intervalos, programados e intencionais, já com o intuito de, já li muito, já estou aqui, deixa eu dar uma pausa, para que eu possa olhar para outras coisas, olhar para uma janela, olhar lá para fora, focar em outros objetos mais longe.
realmente visando essa saúde visual, que é tão importante. E temos também o grande vilão, que é o estresse, né? Para a gente conseguir reduzir e evitar os impactos dele no nosso dia a dia. Então, técnicas muito boas para a gente conseguir manejar melhor o estresse são técnicas respiratórias. Essa técnica do 4-4-8. Sim, aqui está perguntando. Regra 20-20-20 é a cada 20 minutos. É a cada 20 minutos, olhando para a tela do computador, você fica 20 segundos olhando a 20 pés, que é 6 metros. Tipo assim, você está 20 minutos olhando a tela, aí você fica 20 segundos olhando lá longe na sala. Só para você mudar o foco dos olhos, para dar uma relaxada nessa musculatura ocular. Certo? E a técnica do 4-4-8 já é uma técnica respiratória. É para você fazer a respiração consciente. Vai puxar o ar em 4 segundos, segurar em 4 segundos e soltar em 8. E aí, se você puder fechar os olhos, se concentrar nessa respiração consciente, pelo menos um minutinho, é como se você desse uma resetada no sistema nervoso autônomo. Porque a gente tem, no sistema nervoso autônomo, tem um sistema simpático, que é o de luta, fuga, do estresse, de resolve, tem prazo, bora, e não dá para esperar, e é agora, e é logo. É esse que, quando fica superativado, gera o estresse. E tem o parasimpático, que é o de descanso e de gestão. Que é o calma, relaxa, espera aí, daqui a pouco. Então, o ideal é o quê? Eles estarem em equilíbrio. Tem o simpático e tem o parasimpático. E se a gente consegue que eles estejam em equilíbrio, o corpo funciona ótimo, perfeitamente. Só o que acontece na maioria dos casos? A pessoa fica simpático-atônico, o simpático lá em cima, super estimulado, super estressante, o corpo funcionando como se você estivesse num prédio tocando as sirenes do incêndio, agitada, com tudo às pressas para funcionar e sem entrar o parasimpático. Então, esse é a porta de entrada para os adoecimentos. Os adoecimentos acontecem quando o corpo está com o sistema nervoso autônomo simpático superestimulado e o parasimpático não está entrando. Então, essas técnicas de respiração, elas ajudam ao sistema parasimpático entrar. Parece simples, parece besta, parece, não vou fazer isso, mas muitas vezes é isso que a gente precisa, justamente para sair dessa simpaticotonia e acalmar um pouco. Então, a respiração, ela ativa muito o sistema parasimpático. Então, coloca isso no seu dia a dia, para dar uma resetada no sistema nervoso autônomo, dá uma parada, fecha os olhos, respira conscientemente, para que isso volte a se equilibrar e diminua as tensões no corpo. Porque aí isso também ajuda o parasimpático de calma, de descanso, de relax. Então, você viu que está muito estressado, você mesmo vai procurando se autorregular para melhorar isso aí. Além de mudança de estilo de vida, né? Isso aí é base, não dá para ser sedentário mais hoje em dia. Tem que fazer alguma atividade física, tem que se mexer, o corpo ele precisa de movimento. Se eu fosse dizer assim, uma atividade física que eu indicaria para todo mundo, porque muita gente gosta de perguntar isso. Mas qual é a ideal? Qual é que eu devo fazer? Se eu pudesse dizer, a ideal seria a musculação. Porque a musculação, você vai trabalhar força muscular, você vai melhorar a qualidade óssea, você vai ganhar massa óssea, massa muscular, você vai trabalhar o sistema cardiovascular. A longo prazo, segundo os estudos, não tem nada melhor do que a musculação. Você ativa seus opioides endógenos, você ativa sua farmácia interna de liberar todas as dopaminas, serotoninas, tudo que o seu corpo precisa para ele se regular e para ele funcionar bem. Então, não tem nada melhor a longo prazo, não tem cirurgia, não tem tratamento do que uma atividade física, principalmente a musculação. Mas se você disser assim, eu odeio musculação, como tem gente que diz, odeio, não gosto de ambiente de academia, então pronto, procure uma coisa que você gosta. Só não dá para ficar parado e sedentário. Sedentário, você só vai arranjar doenças, que é o que a gente não quer. Então,
Vamos se mexer. Gosta de caminhada, vai caminhar. Gosta de pilates, vai para o pilates. Yoga, qualquer coisa. Contanto que mantenha esse corpo em movimento, que é o que ele gosta. O corpo da gente é uma máquina de movimento. Além disso, a gente precisa dar uma boa matéria-prima, que é uma boa alimentação, né? Não adianta ficar também se alimentando só com fast food, esse tipo de coisa. Não dá. Procurar dormir adequadamente, senão a gente não restaura. Muita gente com sono afetado e aí vai virando uma bola de neve, não descansa, aí o corpo vai adoecendo também. Não consegue regular o sistema nervoso autônomo, porque ele precisa desse descanso. Então, fazer de tudo. Não consigo dormir bem, então você vai trabalhar na sua higiene do sono, vai para a cama mais cedo, todas aquelas orientações que a gente já sabe, você já deve ter visto aí em algum lugar. Vai para a cama mais cedo e desliga a tela, vai ler um livro, bota meia luz, enfim, faz o que for preciso para tentar realmente ter uma boa noite de sono, que isso repercute muito na sua saúde como um todo. E ter os cuidados com a saúde, cuidados básicos de prevenção, de fazer check-up, de cuidar, porque assim, o computador está aí, até ele a gente leva para manutenção, né? Precisa levar um técnico, precisa passar um antivírus, enfim, alguma coisa. E nosso corpo, o que é que a gente faz? E é responsabilidade de cada um. É a sua casa, é onde você vive, e muitas coisas é só você que pode fazer. Você que pode fazer por você. Então, essa mudança de hábitos simples, como sono, alimentação, de introduzir qualquer atividade física, nem que seja uma caminhada, de se perceber melhor durante o seu trabalho, de dar pequenas pausas, de levantar, de beber água, sabe? De perceber o que está incomodando, porque o corpo, ele fala com a gente. E a gente também não adoece por acaso. Pode passar para o próximo. Eu digo que o corpo fala, e muitas vezes a gente que não está ouvindo. A gente só vai ouvir quando ele grita. Aí, quando ele grita, a gente vai, porque aí não consegue mais, travou. Não consegue mais se mexer. Teve uma crise hérnia de disco, travou na cadeira do trabalho. Tem casos, muitos casos, vocês já devem saber de alguns, né? E aí, esperou chegar nesse nível, porque ele não chegou assim do nada, foi do dia para a noite. Ele já vinha dando sinais, ele já vinha falando, vinha uma dorzinha, aí você deixava para lá, deixava para depois, um analgésico, não vou ver isso agora, mas a conta chega. E passe a prestar atenção no seu corpo, não espere que ele grite, não, porque aí, às vezes, quando ele grita, aí já é mais difícil para resolver, já demora mais, já requer um tratamento mais longo, aí um afastamento do trabalho, esse tipo de coisa. E a gente quer, antes de tudo, viver bem, né? Então, se você aprende a ouvir o seu corpo e a fazer o que ele quer, aí ele coopera com você. É sua casa. É você que é responsável por isso. Então, você só adoece quando você faz anos de abusos e inconsequências. A doença ela não vem do dia para a noite, ela vem justamente desse desequilíbrio, a doença do desequilíbrio do sistema nervoso autônomo, o simpático em cima, sem o parasimpático conseguir entrar. Esse corpo todo desregulado, os sistemas corporais todos com bloqueios, não está funcionando adequadamente, e uma coisa vai levando a outra em cascata. E aí a doença vem, pode passar para o próximo. Pode passar para o próximo. Travou? Aqui para mim travou. Tem dado uma travada. Só sumiu sua imagem, não voltou agora. Voltou? Eu já consegui visualizar. Voltou, sua imagem voltou. Pronto. Pronto, então, eu estava falando justamente que o nosso corpo, temos os sistemas corporais, que o corpo é para funcionar perfeitamente, adequadamente.
Então, se eu tenho um sistema músculo-esquelético, aqui na osteopatia, né, que eu sou osteopata, eu vou falar um pouco para vocês de como funciona e de como como a gente trabalha o corpo de forma interessante, porque a gente consegue ver o corpo como um todo e consegue interligar os sistemas corporais. Por exemplo, eu tenho o sistema músculo-esquelético, que são os músculos, as articulações, os tendões, as fáscias. Então, eu tenho testes que eu vou vendo como é que estão essa parte. Se tem uma restrição do movimento e tudo. Aí depois eu vejo como é que estão. E aí também eu vejo como é que estão o funcionamento em si, do sistema neuromeníngeo, que são as fáscias que recobrem a coluna, e como é que isso está interferindo no corpo. E a partir disso, a gente vai encontrando restrições de movimento, de mobilidade, que impedem que as coisas funcionem adequadamente. E muitas vezes, o lugar que está doendo nem é o lugar do problema em si. Eu costumo dizer que, às vezes, o lugar da dor é a pontinha do iceberg. Por exemplo, a pessoa está com uma dor no joelho. E aí ela não aguenta subir e descer a escada porque incomoda. E aí a gente vai ver que lá na pelve dela está toda bloqueada. As passagens vasculares e neurais não conseguem chegar adequadamente no joelho, porque eu tenho muito bloqueio. No ligamento renal, eu tenho um bloqueio ali na parte de útero, de ovário, às vezes fez cirurgia, às vezes uma cesárea, ou eu tenho um intestino que não funciona bem. Então, eu tenho uma parte visceral dificultando o funcionamento adequado, vamos dizer, do joelho. Então, às vezes, uma coisa está à distância, ocasionando outra. E aí, consegue criar as várias partes do corpo. Me perguntou aqui se a osteopatia ajuda em quem tem fibromialgia. Sim, fibromialgia tem uma alteração, né, de vários componentes do corpo. É muito mais uma questão da percepção da dor. É como se tivesse, pronto, a pessoa com fibromialgia, ela está simpático-tônica, aquilo que eu falei. O sistema nervoso autônomo simpático está muito disparado e o parasimpático não está conseguindo entrar. Aí, muitas vezes, a gente tem técnicas, a gente primeiro consegue avaliar como é que estão essas entradas simpáticas e parasimpáticas, e a gente consegue tanto regular melhor o sistema nervoso autônomo simpático, para que ele fique menos estimulado, como a gente consegue estimular o parasimpático para que ele entre, com técnicas específicas para isso. Então, tanto tem essa parte que a gente faz na parte neural em si, como em alguns lugares pontuais, como músculos esqueléticos, viscerais, tudo isso também interfere. Então, se eu tenho aquela região que também está com muitos bloqueios, que não está movimentando adequadamente, ela vai gerar dor em alguma outra região. Por exemplo, às vezes eu tenho uma região torácica, essa parte do meio das costas, muito bloqueada. E aí a pessoa fica tendo dor lombar e dor cervical, dor lombar e dor cervical. Só que aí, às vezes, eu preciso liberar a região torácica, para que eu deixe ela funcionando bem e ela passe a dividir os esforços, e não sobrecarregar nem em cima nem embaixo. Aí, na hora que ela volta a entrar nos movimentos, a gente divide os esforços para a coluna inteira, aí ela diz, agora sim, aqui para mim melhorou na lombar, não estou mais sobrecarregada não. A cervical diz, não, aqui para mim também tá de boa. A gente, é igual o funcionário que se escora, né? Vai sobrecarregar alguém. Então, é a mesma coisa. A gente tem que deixar o todo funcionando, porque se tiver alguém sem fazer nada, o outro vai ser sobrecarregado. Então, essa visão do todo interconectada é o trabalho da osteopatia. É muito interessante. Poucas pessoas conhecem ou já fizeram, mas tipo assim, é como se você pudesse fazer eu digo um alinhamento e um balanceamento. A gente não leva o carro, né, para fazer um alinhamento, balanceamento, deixar ele todo aprumadinho, funcionando bem, assim é o nosso corpo. Então, deixar ele todo equilibrado, deixar funcionando adequadamente, as partes livres para conversar entre si, a tendência é ele funcionar perfeitamente, porque como ele foi projetado para ser, né, uma máquina perfeita. Só precisa estar toda livre para funcionar bem. Vamos para frente? Pode passar. Eu trouxe agora umas técnicas para a gente experimentar. Eu não sei como é que estão aí as tensões de vocês podem perceber agora como é que tá. Se tem... Eu foquei mais aqui, nessa parte, tá? De
cabeça, pescoço, olhos, ATM, porque é o que vocês conseguem ver, me ver fazendo, conseguem reproduzir aí. E também que eu acho que é uma área de muitas tensões, de muitas queixas. Muita gente com dor de cabeça no fim do dia, com dor cervical, com bruxismo, com apertamento dos dentes. Eu vejo que isso é muito comum, cada vez mais comum, gente quebrando dentes, desgastando dentes por causa desse excesso de tensão dessa região. Né? Inclusive, eu tenho um material que depois eu posso até disponibilizar para vocês, que é um e-book falando sobre esse tema, que as pessoas que têm dor na mandíbula, na ATM, ficam muito em tela, fica muito em celular, fica muito nisso aqui, né? Então, sobrecarrega muito essa região. Trabalho em computador. Então, eu tenho um e-book que ensina essas técnicas para que você possa fazer sozinho, para que você possa aprender a manejar esse excesso de tensão. Porque o que acontece é isso, vai ficando muito tensionado e isso vai acumulando. E você não faz nada para tentar sair disso. E o objetivo da gente aqui é que você consiga ouvir o seu corpo, perceber o seu corpo e poder sair dele. Sair desse quadro de só tensão. E na hora que você consegue fazer essas técnicas e livrar-se mais desse excesso de tensão, você evita que isso, o mínimo adoecimento, numa crise de ATM, numa crise de enxaqueca, numa crise de tantas coisas que podem acontecer, de dor cervical. Então, eu quero deixar com vocês essa ferramenta para vocês terem elas em mãos, literalmente, para que vocês possam fazer. E aí, pode fazer durante o trabalho, quando sentir que está começando a incomodar mais. E aí, vocês usam ela para distensionar, para isso aqui ficar melhor. E depois, se quiserem, eu tenho. Essa aqui é só uma pequena parte, né, para iniciar. Depois a gente pode aprofundar mais. Vamos lá. Vocês podem aí perceber como é que estão, se estão com dor. Tem uma graduação de dor que a gente considera de 0 a 10. 0, sem dor. Estou livre de dor. 10, o máximo de dor que eu já senti. Estou me acabando. Então, você pode colocar aí como é que você está agora, de 0 a 10. Ah, estou com 3, estou com nível 4, estou só um pouquinho, uma tensãozinha nível 2. Bota aí só para você se perceber como está agora, né? Para você começar esse exercício de se perceber, de perceber seu corpo. E aí a gente faz as técnicas e depois você reavalia. Se você sentiu melhora, se sentiu que aliviou. Certo? Anota aí, seu EVA, que é a Escala Visual Analógica de dor. Com 5, com 4, com 7. Olha aí, tem gente com bastante dor, viu? Então, vamos começar. Primeiro, a gente vai encher as bochechas de ar. Olha, tem gente com dor 9. Está quase no limite. Dor na TM. Bora lá. A gente vai encher as bochechas de ar por dentro. Tipo, eu vou alongar as bochechas, assim, ó. O índice vai até que número? O índice vai até 10. É de 0 a 10. 0 sem dor, 10, o máximo de dor que você já sentiu. 0 a 10. Coloque aí o seu, como é que tá agora. E vamos começar a esticar essa bochecha por dentro, ó. Um lado e outro. Enchendo de ar. Na frente. Olha aí, muita gente com dor 9, viu? O povo já tá no limite. E aí, depois que eu estiquei bastante, eu vou sugar as bochechas para dentro, fazer boca de peixinho, ó. Puxa mesmo, com força, para tracionar elas para dentro. E depois eu vou massagear essa bochecha com a língua, internamente. E aí nada impede de vocês fazerem isso no trânsito, enquanto está lendo alguma coisa aí no seu trabalho. Certo? Depois disso, vamos fazer caretas, mímicas, porque essa musculatura aqui faz muito as mímicas. Então, ó. Bico para frente, bico para o lado, sorriso amarelo.
bico para cima, para um lado e para o outro. Abre tudo, fecha os olhos. Abre a boca, fecha. Então, é um show de caretas. Pode caprichar, porque aí você mexe bastante toda essa musculatura aqui que ela faz a mímica, que ela fica cansada. Aí depois a gente vai fazer, ó, o beicinho do bebê, que é alongando essa musculatura aqui do pescoço. Você pode apoiar aqui e bota o pescoço lá para cima. Assim. Você vai sentir tracionando aqui, ó. Bota a mão aqui para apoiar embaixo. E aí você puxa no sentido de fazer isso aqui. Vai tracionar aqui. Aí você sente soltando esse pescoço na frente. Você pode fazer com a mão também, ajudando, assim, ó. É bem bom. Depois você vai procurar pontos na sua bochecha de dor. Se você apertar os dentes, você pode sentir a musculatura. Ó, lá no dedo. E aí você procura esses pontos, se eles estão doloridos, você pressiona nele e faz movimentos circulares. Firme. Um lado e outro, ver qual é o lado que está mais dolorido. Aí um exercício que ajuda muito a distensionar essa pressão aqui da TM é assim, você vai pegar a língua, botar lá no céu da boca, lá atrás, e você vai abrir a boca e você mesmo vai resistir. Conta 10 segundos e volta. Então, a língua lá atrás no céu da boca, você faz força para abrir e você mesmo resiste com a mão. Ajuda também a distensionar essa musculatura. E repete algumas vezes, aí umas 10 vezes. Certo? Aí, vamos agora fazer aqui, ó. Tem esse ossinho da garganta, ó. Você vai mobilizar ele. E você vai perceber se ele vai mais para um lado do que para o outro. Normalmente ele vai mais para um lado. Cuidado para não ativar o reflexo de tosse, que é bem aqui do lado. Faça devagar. E aí você vai perceber. Ele vai mais para um lado ou para outro. O que ele for menos, aí você vai ficar empurrando para aquele lado que tem mais dificuldade. E aí você pode apoiar a outra mão aqui na base da cabeça, atrás da sua orelha. Certo? Isso também é bem bom. Vou soltar isso aqui. Aí agora vamos para as têmporas. Ó, no final da sobrancelha, um pouquinho mais em cima, se você apertar os dentes, você vai sentir esse músculo contraindo. E aí você pode fazer movimentos circulares. Você também pode deslizar. E aí você vai encontrar pontos dolorosos. Aí você pode caprichar neles. Me ajuda bastante a relaxar. A diminuir a tensão. Pode ser que sinta dor mais só de um lado, aí você faz, você pode apoiar a outra mão assim, se você for fazer só de um lado, e caprichar só daquele lado que dói, porque às vezes não dói os dois lados, às vezes dói só um, ou dói mais de um lado, aí você vai fazer naquele que está mais incomodando, certo?
tentando soltar aqui essas têmporas, ou deslizar. Também é bem bom. Aí, cervical alta. Cervical alta é a base da cabeça aqui, esses dois ossinhos que a gente consegue pegar na base da cabeça. E aí eu posso massagear eles. Por quê? É onde termina as cadeias musculares de toda a coluna, fica bem na base da cabeça. Então, geralmente é um lugar de muita tensão, que acumula. Então, a gente consegue massagear também esses dois ossinhos da base da cabeça e ajuda bem a distensionar. Aí pode também vir para a parte baixa do pescoço, procurando alguns pontos doloridos. Quando achar, pode ficar só naquele ponto que encontrou. Pode fazer movimentos com o pescoço, tipo alongando. Eu deixo as mãos lá embaixo na cadeira, eu seguro lá embaixo da cadeira e o pescoço vem mobilizando, alongando aquele lado que está doendo. Assim. Pode fazer para o outro. Deixa a mão lá embaixo, ó. E eu mobilizo, alongando. Movimento circulares. Caprichar naquele lado. Então, se eu sentir que está incomodando aqui, aí eu mantenho um pouquinho, volto, dou uma massageada. Isso tudo vocês vão colocar no dia a dia para evitar que isso grite. Para aí você ir tentando manejar, diminuir aos pouquinhos. Certo? A não ser que já esteja aí gente com muita dor, como eu vi gente aí com dor nova, que queira vir realmente fazer um alinhamento, balanceamento, porque é muito válido. A gente precisa dar essa reorganizada no corpo. Já deu sono aí, foi? E aí, vamos ver como é que vocês estão se sentindo agora, depois da prática. Alguém consegue sentir um relaxamento, sentir que deu uma aliviada? Ó, depois me passa o seu contato. Aí pode passar para o próximo slide, tem meus contatos. Ana Lúcia quer perguntar alguma coisa? É, Ana Lúcia? Acho que ela levantou a mão. Mona Lisa também, Aline. Cadê? Pronto, vamos lá. Ana Lúcia, acho que levantou primeiro. Se quiser abrir o microfone, Ana Lúcia. Não sei se foi sem querer. Mona, você quer falar, Mona? Acho que as meninas bateram sem querer. Foi? Bem, essas técnicas que eu coloquei aqui, que eu fiz com vocês, eu tenho um e-book que fala da dor na mandíbula, né, que ensinando a você a tratar a si mesmo, tem várias dicas e orientações lá. Se quiser, depois eu posso também disponibilizar eles para vocês. E tenho também, depois eu tenho um guia completo, com mais técnicas, mais aprofundado, para quem realmente tem essa dor na TM, porque eu sei que ela é muito incapacitante. A pessoa tem zumbido no ouvido, tem tontura, tem náuseas, tem dores de cabeça constantes, dificulta até na concentração, no trabalho, tem muitas dores cervicais, dor para mastigar, para abrir a boca. Então, assim, é uma queixa muito comum, muito frequente, chega no meu consultório, é a minha atuação, minha expertise, e eu desenvolvi esse material com todo carinho para poder ajudar as pessoas à distância também, né? Aquelas pessoas que não podem vir ou que estão distantes, que elas podem fazer e têm excelentes resultados, melhorando essas tensões, elas conseguem, o que muitos pacientes me relatam é assim, depois que aprendeu as técnicas e que consegue fazer em casa, elas não entram mais em crise. Por quê? Porque ela consegue perceber quando está começando a ficar muito tensionada, então ela já começa a fazer as técnicas e consegue dali já minimizar. Então, ela não espera entrar numa crise para poder vir, fazer uma sessão, não.
Ela já faz uma sessão só ali de manutenção, uma vez no ano, e ela consegue, com as técnicas manuais, ela mesma se manter bem. Então, isso é muito válido, você ter uma ferramenta em mãos para você poder não ter mais dores, não ter mais crises, uma coisa que atrapalha tanto e que você vive tanto de remédio e que, na verdade, não melhora. Isso, alguma dessas técnicas podemos fazer enquanto estamos sentados no trabalho, exatamente. A maioria, todas elas aqui você pode fazer enquanto você lê o processo, se você quiser. Estou aqui lendo, mas olha, eu estou com uma dor, não quero começar a trabalhar assim. Mas eu já vou lendo, mas aqui eu já vou procurando esses pontinhos e eu vou liberando. Aí aqui meu pescoço também está doendo, eu vou mobilizar aqui. E aí depois você já está melhor, e aí você começa a trabalhar, e você pode fazer isso nas suas pausas. Você vai sempre fazendo, então, o que, se você não fizesse nada, iria culminar, às vezes, com uma crise de enxaqueca no fim do dia ou no meio do dia, você não poderia mais nem fazer mais nada, vai aliviando, tirando você da dor, e você fica bem, segue bem, e não entra nem em crise, e não toma nem remédio. Melhor de tudo. Deixa eu olhar aqui. Sim, doutora Maria Isabel está perguntando, para quem tem bruxismo noturno, esses exercícios são mais indicados antes ou após o sono? Ela tem bruxismo noturno, né? Seria melhor antes de dormir, para evitar que ela vá para a cama com esse excesso de tensão. Eita, tem uma pessoa aqui dizendo que eu, Michele Medeiros, eu cuidei dela quando ela fez cirurgia no joelho. Se eu era loura, sim. Ela está tendo muitas crises de enxaqueca. Pois então, você pode fazer essas técnicas, já vão me ajudar bastante. E se quiser vir fazer uma sessão, você já sabe o caminho. Eu era loura, era eu mesmo. Você já sabe o caminho, se não, está aqui meu contato, tem meu WhatsApp. E pode entrar no meu Instagram, esse aí é meu Instagram. Quem quiser falar comigo no direct e também tirar alguma dúvida, pode falar que eu respondo com todo prazer. Michele está dizendo que tem muita dor no punho e no cotovelo direito. Dor no punho e no cotovelo direito, muitas vezes está muito relacionado com problemas na região torácica. Por que na região torácica? Porque é daqui do tórax que sai a circulação do coração e ela é para vir aqui para o braço. Se eu tenho esse braço que está comprometido, provavelmente eu tenho algum bloqueio que não está chegando lá, a circulação ou a inervação, então ou cervical ou torácica. Então a gente geralmente olha primeiro para a coluna para poder ir para o braço. Geralmente, como eu digo, o lugar da dor é a pontinha do iceberg, o problema está lá na raiz. Aí outra disse aqui que era bom fazer as técnicas quando trabalhando, sentado. Exatamente. O bruxismo noturno, estou vendo agora as perguntas. Antes ou após o sono, é melhor... Você faz antes, para que você vá para esse sono, evitando o teu bruxismo, esse apertamento. Só que muitas vezes, quando acorda, ele está todo tensionado porque você passou a noite apertando. Então, você faz de novo, para que ele já dê uma relaxada para o seu dia. E aí, nesse e-book, eu tenho várias outras orientações que também ajudam. Por exemplo, fazer compressa morna, para que essa musculatura relaxe. Aí você pode fazer. Tem as plaquinhas também que você pode fazer, que na verdade ajuda a não desgastar os dentes. Certo? O que mais? Michele está perguntando se a senhora atende pela Unimed. Ela está necessitando de um acompanhamento presencial. Vamos fazer o acompanhamento presencial. A gente não atende pela Unimed porque os planos de saúde não cobrem a osteopatia. O que a gente faz é fazer a sessão, aí emite nota fiscal e você pode tentar um reembolso com o plano de saúde, já que ele não cobre. Certo? Atendo aqui no CTC, fica na Mintas Barros. Alguma pergunta, pessoal? Ainda tem perguntas? Sim. Doutora... Ela está falando do e-book, eu posso sim disponibilizar depois, eu falo com você para você mandar para eles, né? Sim, pode compartilhar comigo, por favor, que a gente vai colocar na nossa página do Sintonize para ficar lá fixa, aí
quando o pessoal sentir necessidade de consultar, eu vou compartilhar também pela DECOM, tá bom, pessoal? Ótimo. Vamos lá na notícia, para que vocês salvem. Pois Pois, muito muito obrigada por tudo, doutora Aline, foi maravilhosa essa manhã. Agradecer ao pessoal pela participação também, mais uma CIPAT. Amanhã nós vamos ter o terceiro dia, mas vai ser uma oficina voltada para as pessoas com deficiência, né? Onde nós vamos construir o nosso plano de acessibilidade. Ótimo. Então, Excelente. pessoal, até mais. Muito obrigada pela Obrigada. oportunidade e fico aqui à disposição. Quem quiser tirar alguma dúvida e eu puder ajudar, será um maior prazer. Tá joia. Tchau, tchau. Tchau. Maria Isabel